Embora muitos jogos clássicos sejam lembrados por sua estética charmosa, jogabilidade simples ou mecânicas criativas que marcaram a época, existe um lado mais sombrio e perturbador em alguns deles, que por muito tempo passou despercebido pela maioria das pessoas. Alguns desses jogos escondem elementos inesperadamente inquietantes, com atmosferas pesadas, bizarras e até mesmo macabras. Um contraste chocante, principalmente quando essas experiências estão disfarçadas em jogo que, à primeira vista, parecem infantis e inofensivos. Sinceramente, eu mesmo nunca fui de explorar muito esse tipo de jogo. Quando era mais novo, tive um PS2 e, como muita gente, basicamente eu só jogava GTA San Andreas. Aquela liberdade absurda que o jogo dava, somada à trilha sonora e a ambientação única, gerou bastante para mim. Mas, com o tempo, fui descobrindo um outro universo, principalmente navegando no YouTube, onde alguns criadores de conteúdo começaram a explorar e revelar jogos antigos e até alguns novos, com temáticas sombrias, bizarras, psicológicas ou horrores explícitos que por muito tempo passaram despercebidos. Um desses canais que se destacou desse tipo de conteúdo foi o Golart, um YouTube brasileiro conhecido por trazer vídeos sobre jogos curiosos, estranhos e até mesmo perturbadores. Foi assistindo a um vídeo dele que acabei conhecendo um jogo que, para mim, se chocou não só pela sua bizarrice, mas também pela sensação desconfortante que ele consegue causar em quem assiste. Agora imagina para quem tá jogando. Esse vídeo falava sobre um game que, superficialmente, parecia ser mais um daqueles joguinhos infantis de vestir personagem. Algo leve, bobinho, voltado para crianças mesmo. Mas à medida que o vídeo avança, a gente percebe que tem algo profundamente errado ali. O título era algo como Um Crime Escondido em um Jogo Infantil. E o nome já diz tudo. Era um jogo feito para parecer inofensivo, mas com elementos claramente voltados para o horror psicológico. Com um clima pesado e cenas que, sinceramente, não deveriam estar em um jogo voltado para o público infantil, ou para qualquer tipo de público na real. Logo no começo você já sente o clima estranho. A personagem principal é uma garotinha inocente, que pode ser customizada com roupinhas bonitinhas, do jeito que muitos jogos fofos permitem, mas algo não encaixa. Os gráficos, mesmo sendo simples, transmitem uma sensação incômoda, como se cada elemento do jogo tivesse sido colocado ali de propósito, para te deixar desconfortável. Então, as coisas começam a escalar muito rápido. Aparece um stalker, sim, um perseguidor, que começa a rondar a casa da menina, manda presentes macabros, faz ligações estranhas e até mesmo força uma interação onde o jogador, como espectador, se vê impotente diante do que está acontecendo. E aí vem a parte mais perturbadora. A menina pede ajuda. Ela fala diretamente com o jogador, implorando para ele não abrir a porta, suplicando para não sair de casa. Mas o jogo força essa ação. Quando ela finalmente sai, a tela escurece. Aparecem imagens distorcidas e grotescas. E a voz de um homem diz algo do tipo: eu comi os restos dela. Mano, isso passa completamente dos limites. Como é que alguém consegue criar algo assim e ainda disfarça de um jogo infantil? É simplesmente doentio, mano. O mais estranho é que, infelizmente, não é um caso isolado. Existem outros jogos que seguem a mesma linha. Começam leves, bobos, até engraçadinhos, e depois revelam uma natureza completamente diferente. Um dos melhores exemplos disso é o Doki Doki Literature Club, que, olha, de fora achar que é só mais um daqueles jogos de visual novel, com garotos de anime, onde você faz escolhas românticas e lê muito texto. Mas depois de um tempo, o jogo vira completamente. Ele quebra a quarta parede e modifica arquivos do seu computador e do seu próprio diretório. Te obriga a reinstalar o jogo depois de zerar e insere sustos psicológicos de um jeito extremamente inteligente. É o tipo de terror que nem precisa de sangue ou de monstros para te deixar desconfortáveis. O jogo entra na sua cabeça, brinca com suas expectativas e te deixa com a sensação real de insegurança digital. O que mais impacta nesses jogos não é necessariamente o enredo ou o susto em si, mas sim a forma como eles usam a estética para enganar e depois chocar.
Os gráficos antigos, pixelados e mal polidos muitas vezes ajudam a intensificar a sensação de estranheza. Como naquela época a tecnologia era muito mais limitada, os desenvolvedores precisavam ser criativos e alguns acabaram criando experiências que, mesmo sem gráficos realistas, conseguem ser muito mais perturbadores do que muitos jogos modernos. Hoje em dia, temos jogos como GTA 6, que é um monstro em termos de tecnologia gráfico e realismo. Mas é engraçado pensar que um jogo de 20 anos atrás, com gráficos toscos, consegue ser muito mais assustador. E é isso que torna os jogos tão únicos. Muitos deles começaram com uma proposta divertida, parecendo ser voltados para o público infantil, mas com o tempo revelaram camadas de horror psicológico e temas tão pesados que nem dá para acreditar que foram lançados daquele jeito. A impressão que fica é que o desenvolvedor não queria apenas criar um jogo, mas sim passar alguma mensagem oculta, explorar traumas pessoais ou simplesmente chocar por chocar as pessoas. Talvez fosse só um dev isolado no porão da casa às 3 horas da manhã, movido por alguma obsessão doentia, vai saber. Outro exemplo de jogo bizarro chamado The Coffee of Ange e Lele, que acho que é assim que se pronuncia, que já começa sendo polêmico por abordar temas como incesto. E apesar de ter algumas partes bizarras, ela não chega aos pés da bizarrice dos jogos mais antigos citados antes. O terror ali é mais explícito e menos psicológico, o que de certa forma torna mais fácil de lidar. O problema desse jogo mais antigo é que eles mexem com o psicológico de forma sutil, inesperada, te pegam completamente desprevenido. Eu nunca vou me esquecer que quando eu joguei Resident Evil Code Verônica, tinha uma parte em que o carro explode, a ambientação, a trilha sonora, e o susto me deixava tão travado que quase desliguei o videogame. E olha que Resident Evil já é um jogo de terror declarado. Você espera isso do jogo, você está esperando aquilo. Mas imagina levar um susto desse em um jogo que, a teoria, era para ser um jogo fofinho. O que mais impressiona é como esses jogos conseguem apresentar a podridão da mente humana. Muitos deles envolvem temas que não podem ser comentados livremente no YouTube, de tão pesados que são. É como se os desenvolvedores tivessem vomitado ali tudo de mais sombrio que existe no interior humano. Obsessão, violência, abuso, medo, trauma. E tudo isso mascarado sob gráficos de bonequinhos e os minúsculos. E sim, encontrar um jogo desse hoje em dia é mais difícil. A internet está mais vigilante, as plataformas são mais reguladas e o público já tem mais noção do que é aceitável ou não. Mas ainda assim, esses jogos ficaram marcados na memória coletiva, principalmente que assisti esse vídeo do Golart. Essa foi uma experiência estranha, desconfortável e até mesmo inexplicável. E bom, se você ficou até aqui, espero que você tenha curtido essa reflexão, ou até mesmo desabafo sobre esse lado sombrio dos games e o universo bizarro, até mesmo às vezes fascinante, mas que também serve de alerta sobre até onde a mente humana pode ir, especialmente quando ninguém está olhando. E até o próximo vídeo.